Fala galera, beleza? Tô aqui no meu carro, na carona do Abreu hoje, a minha amiga jornalista Cida Muniz. Olha, a Cida é uma das jornalistas mais respeitadas de Sorocaba. A Cida trabalhou em rádios como a Rádio Ativa, a Rádio Ipanema, a Rádio 365, atualmente ela trabalha na Rádio Jovem Pan em Sorocaba, trabalhou também no Jornal Ipanema e no Jornal Diário de Sorocaba, onde eu trabalhei também. E a Cida também é a primeira secretária institucional da Câmara Municipal de Sorocaba, um cargo super importante que foi criado quando foi criado. A Cida foi a primeira a ocupar esse cargo e ela cobre política em Sorocaba há muitos anos. Ela conhece essa cidade como ninguém. A Cida e eu fizemos um projeto. Um primeiro jornal de rádio web em Sorocaba foi meu e dela, a gente apresentava juntos. E hoje faz 9 anos que estreou esse jornal, que se chamava Nosso Jornal. Chegando aqui na casa da Cida, ó, só tem mais uma esquina aqui. Eu espero que ela me atenda. Vamos ver se ela vai atender. Eu mandei uma mensagem, a gente combinou, eu tô um pouquinho atrasado. Mas eu tô chegando. Dá uma buzinadinha enquanto eu manobro aqui para parar o carro. Bora! Aqui já tá até gravando. Aqui já tá até gravando. É. Não sei, nós vamos dar uma volta pela cidade aí. Não, vai perder a graça. Espera aí que eu vou pôr outra blusa. Então tá bom. Cida disse que vai pôr outra blusa. Vamos esperar. Bom dia. Bom dia, Cida Muniz. Como você está? Tudo bem? Barbudo. Seja bem-vinda à carona do Abreu. Opa! A Cida Muniz é a mulher que sabe o que diz. Isso aí. Essa frase é do Kiko Pagliatti? Não, é minha. É sua mesmo? É minha. Você tinha uma coisa com cidadania que você queria... Eu sempre pensei, né? Aliás, né, Jota, eu tive a infelicidade de ser candidata a vereadora, né? E eu brinquei muito com esse tipo de coisa, né? É verdade, você brincou nas redes sociais. Né? Inseticida para acabar com a corrupção. Então, vamos dizer, o nome, o apelido, né? Ele dá muita coisa para você brincar mesmo, né? E a gente sabe que política é coisa séria, mas quem não brinca também não tem bom humor. Tem a ver com marketing, né? tem a ver com marketing. Nessa hora vale, né? Exatamente. Ô Cida, você é de Sorocaba mesmo? Sorocabana, nascida na Vila Cis, realmente, porque não deu tempo de ir para o hospital. Eu sou rabo de tacho, né? A minha mãe já estava com seus 40, meu pai com 56, e ela já tinha tido 5 filhos, né? E não deu tempo, eu acabei nascendo na Vila Cis mesmo, na casa que a gente morava. Na casa que morava, puxa vida. Mas naquela época tinha parteira, essas coisas? Não, já estava marcado no hospital, acho que era no Santa Lucinda. Caramba. Mas não deu tempo não, foi em casa mesmo, só apressada. Apressada. Nasci às 10 horas da manhã, quase agora a gente tá andando aí, 10 e pouco, né? Muito bem, e olha que 10 horas da manhã, pelo que eu me lembro, Cida Muniz, era um horário importante, era um horário que há 9 anos atrás... 10 horas da manhã, estava estreando um programa chamado Nosso Jornal. Na Rádio Fritura. 19 de agosto. Verdade? Isso... Você acredita que é hoje? Eu nem a pau, eu sou péssima pra data. Bom dia, está começando o Nosso Jornal, o seu, o meu, o nosso jornal. Apresentação, Cida Muniz e J. Abreu. Muito bom dia, Sorocaba, bom dia a toda a nossa região. Está no ar o Nosso Jornal desta terça-feira. Bom dia, Cida Muniz.
Bom dia, J. Abreu, bom dia aos ouvintes do nosso jornal. Você lembra quem foi nosso primeiro entrevistado? Não lembro. Cláudio Grosso. Cláudio Grosso, meu querido amigo Cláudio Grosso, do Diário Sorocaba, que eu trabalhei anos com ele, foi um grande professor, foi prefeito de Sorocaba, foi diretor do SAI durante muitos anos. É uma figura importantíssima para a cidade de Sorocaba. Palmeirense roxo. Roxo, que eu brincava muito com ele. Eu também, porque a Cida e eu somos corintianos. É. Eu sou mais são bentista que corintiano, mas eu sou Você sabe que você não quis entrar em casa, mas eu passei um café novinho agora e eu ia servir para você exatamente na xícara do Corinthians. Essa seria uma grande... Mas Cida, voltando a falar do nosso jornal, para mim ele foi no fim das contas uma coisa muito importante, mas a história é com você hoje. Eu me lembro que era um momento que estávamos nós dois assim, sem enxergar para onde ir. Olha... E aí a gente quase que inventou isso pra gente trabalhar, né? Na época eu estava trabalhando num veículo aí, que não existe mais, o jornal Zona Oeste em Foco, que eu nem gosto muito de falar, porque eu também trabalhei, foi uma experiência muito ruim. E também não gosto de falar. Então, até não quero falar sobre isso, porque para falar mal é melhor não falar. Mas foi uma experiência muito boa, até... Porque... O nosso jornal. O nosso jornal. Por quê? Porque a gente estava trabalhando com câmera, a gente tinha um estúdio muito legal para fazer as entrevistas, ajudou muito cá entre nós o nome profissional de nós dois, né? Por quê? Porque senão você não ia conseguir levar grandes entrevistados para uma rádio online, né? Que naquele momento era ainda uma inovação, né? Tenho as minhas diferenças com o Doug, mas a gente tem que reconhecer que ele teve uma grande visão do futuro, que é essa questão da rádio online e com imagens, né? Não, isso há 9 anos. É muito pioneiro. Hoje tá cheio de podcast, exatamente. Cheio de coisa. E isso já acontecia há 9 anos nessa meio que loucura da cabeça do Doug, né? Exatamente. Então foi uma coisa muito interessante. Eu ficava muito mais nas laudas, né? Vamos dizer, na produção dessas laudas, você editando material, né? Que você sempre fez muito bem. Então eu acho que a gente conseguiu crescer muito profissionalmente. Por exemplo, hoje... E os entrevistados, né? Porque eu acho que era uma coisa que a gente decidiu fazer. A gente falou, vamos colocar um entrevistado que passe o jornal todo conosco. Que acho que a gente pudesse usar aquela pessoa também como comentarista. Né? E a gente se aproximou muito, principalmente da parte política. A gente entrevistou pessoas muito interessantes da cidade de Sorocaba, né? E a gente teve essa visão aí, que eu aprendi muito, até porque, né, Jota, a vida é um eterno aprendizado. Então, o que aconteceu? Ali foi a primeira vez que eu me coloquei como apresentadora. Eu sempre fui a jornalista, né? E isso, é claro, que me ajuda sempre. Hoje eu estou na Jovem Pan Sorocaba, eu faço a cobertura da Câmara de Sorocaba, como eu já faço há quase 30 anos, né, por vários veículos. Mas, mais ainda, hoje eu faço comentários políticos na rádio, e com certeza essa desenvoltura que a gente teve lá no nosso jornal na Rádio Fritura ajudou a ser quem eu sou hoje, né? Legal. Ô Cida, a Cida Muniz, que é a mulher que sabe o que diz, me diz uma coisa, Cida. Já que você está há quase 30 anos cobrindo Câmara Municipal de Sorocaba, essa atual legislatura é a pior legislatura que você já viu? Não é. Eu acho que a gente fica muito essa é pior, essa é pior. Ela é diferente, né? O que acontece? Lá, quando comecei a cobrir, já existia, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, já existia o PSDB,
E as discussões eram muito mais em cima de problemas da cidade, não ampliados por discussões ideológicas. Hoje o que a gente vê muito é discussão ideológica. E não sou nem contra. O que eu mais discordo de como se comporta essa atual legislatura é que eles querem legislar em questões que não cabe ao vereador. Caberia a um deputado estadual, a um federal, A um cidade está senador. ficando de lado. Não digo que a cidade está ficando de lado, mas se torna uma outra forma e eu não acho errado. Mas Sorocaba ainda tem problemas, como todas as cidades, passando aí principalmente, na minha opinião, é a saúde, né? E isso precisa ser abordado. E você acaba numa discussão sobre gênero, sobre liberdade, sobre religião. E não cabe a uma Câmara de Vereadores falar sobre isso. Mas, Jota, ainda falando disso, por exemplo, eu tenho vereadores que até pela postura eu acabo mais criticando na Rádio Jovem Pan. Porém, eu nunca fui desrespeitada por nenhum e tenho um ótimo relacionamento mesmo com aqueles que eu tenho opiniões divergentes. E isso mostra o amadurecimento do vereador, porque eu diria que fosse aí algumas legislaturas atrás, a pessoa não queria mais dar entrevista para mim, ia subir na tribuna me ofender, e isso não acontece. Não é muitas vezes o jornalista que está tendo respeito, e sim o órgão, o veículo claro, de imprensa claro. que você trabalha. Não, isso em primeiro lugar. Porque ele vai ter aquele receio de pegar e se colocar, criticar e depois comprar ele uma briga. Exatamente. Então, eu tenho para mim que eu acho que muitas vezes os jornalistas aí mais novos não têm, que é o seguinte: não é o jornalista que é importante. Sim. O importante é o veículo no qual ele trabalha. Como é que você vê, Cida, a gente falou agora há pouco, como é que você vê essa coisa dessas entrevistas travestidas de bate-papo? Isso aqui que a gente está fazendo não é um bate-papo, é um bate-papo porque a gente é amigo, porque a gente tem uma intimidade, a gente se conhece há tantos anos, mas é uma entrevista porque eu sei que está sendo gravado, você sabe que está sendo gravado, e a gente está tratando de assuntos que são legais pra gente, que a gente gosta de falar, mas que a gente sabe que a gente está falando de forma que gere interesse. Não adianta fazer de conta que não é uma entrevista. Não, a questão é a seguinte, por exemplo, o Jô Soares, que passou aí para o andar de cima faz pouco tempo, ele começou a fazer uma coisa que para o brasileiro era inédito, né? Que era aquele talk show, mas que nos Estados Unidos existia há muito tempo. E o Jô tinha uma infinidade de conteúdo, uma pessoa inteligentíssima. Aí surgiram outros, por exemplo, o Danilo Gentili, né? O Pedro Bial fez muito isso, mas o Pedro Bial jornalista. A internet, ela abriu um espaço onde, por exemplo, quando eu fiz faculdade na Uniso, né, que a internet estava começando, tinha um professor, com certeza foi professor seu também, o João Negrão, que ele pregava, a internet vai democratizar, vai não sei o quê, e eu discutia e considerava que não existiria, que continuaria a existir nos veículos fortes, né? Mas que não teria essa democratização. Na verdade, eu acertei em algum ponto e errei em outro, porque hoje esses youtubers aí, eles conseguem uma visibilidade enorme, né? E atinge milhões de pessoas. Agora, o que tem? Tem aí muita entrevista que é encomendada, né? Muitos youtubers que ou são de um lado da esquerda ou são de um lado da direita e fazem entrevistas totalmente enviesadas, vão fazer a pergunta que o candidato quer ouvir, né? Ou o político quer ouvir, ou mesmo o artista quer ouvir, e isso para mim não é entrevista, né? Eu acho que, por exemplo, a Tata Werneck, ela dá show,
Por quê? Porque ela não fica, às vezes, Ela muito tira a pensando. pessoa da zona de conforto completamente. Exatamente, Né? ela é muito inteligente também, tem um humor ácido e não deixa de brincar. E teve aí ela agora esqueci o nome dele, o ex-BBB lá, o filho do Fábio Júnior. O Fiuk. O Fiuk. Fiuk ficou totalmente incomodado. Eu fiz um jornal na Rádio 365, né? É uma rádio online também, foi um período muito bom, junto com o Pedro Guerra, depois com o Paulo Roberto Júnior, a Ana Cláudia Cury. E a gente fazia entrevistas, tal. E um dia e a entrevistada iria ser a vereadora Yara Bernardi, do PT. Ela chegou atrasada realmente para a entrevista, mas a gente fez a entrevista com ela. E no mesmo dia tinham me solicitado uma entrevista com o Gabriel Monteiro, o vereador que foi cassado ontem pela Câmara do Rio de Janeiro. E atrasou a entrevista com ele, mas mesmo assim a gente ia fazer. E ele, quando chegou lá, teve intervalo e fazer a troca de entrevistados, né? Ele falou: bom dia, vereadora. Cida, eu queria cumprimentar a vereadora no ar, pode ser? Daí eu perguntei para Yara se ela gostaria, né? Ela falou: não, sem problema. E eu não conhecia o Gabriel Monteiro. Ele não era vereador. Não era. Ele era só o youtuber. Ali ele pegou, ao invés dele falar bom dia para a vereadora, ele falou assim: então, vereadora, eu estava ouvindo um monte de asneira que a senhora estava falando agora há pouco, né? Eu simplesmente falei: por favor, se retira do estúdio. Eu não tô ali para deixar alguém ofender o outro, você entendeu? Daí ele usou, fomos atacados em redes sociais, porque ele pegou, quem estava com ele na época, filmou, que era de Sorocaba, sim, e ele editou como ele quis. Aí fui ofendida de todas as formas possíveis. O Pichochó, né, proprietário da Rádio 365, teve que fechar o Facebook da rádio. Quer dizer, foi um tormento. Mas o que eu disse hoje com um amigo meu, né, que passou a informação que ele foi cassado, eu falei assim: é a justiça. E meu instinto naquele momento falou mais alto. Não foi uma postura sua a favor de alguém da esquerda. Não. Aquilo foi uma postura sua a favor da responsabilidade de como se dar uma informação da forma mais educada, correta e civilizada. E como que você tem que tratar um entrevistado? Claro, não precisa de respeito nem de um lado nem de outro. Exatamente, se ele chegasse: bom dia, vereador, eu estava ouvindo a entrevista da senhora e eu discordo de alguns pontos. Ela tudo bem a senhora pegar e discutir comigo e sobre propusesse isso? Um debate. Pronto, você entendeu? Mas as pessoas, elas estão acostumadas, não todas, é claro, graças a Deus, a achar que o embate é a melhor forma de uma discussão. Então a gente vai ver muito nessa eleição, eu acho que diferente no estado de São Paulo, tá, Jota? Mas acredito que em termos presidenciais, muitos ataques pessoais e não a discussão de propostas. Aqui, né? Aqui a gente está na Barcelona. Eu fiz meus 8 anos aí, né? Que seria primário e ginasial, hoje ensino fundamental, né? 1 e 2. Eu fiz aqui em cima na escola Francisco Eufrásio Monteiro, né? Uma escola muito boa, né? Que aprendi muito. Olha só, aqui é a igreja, né? Vou dar uma paradinha aqui, ó, a paróquia de São Francisco de Assis. Vou até pegar aqui a câmera, vou tirar ela daqui, ó. Última vez que eu vim na missa aqui, eu vim aqui porque quando eu vou, né? Eu sou sorocabana, morei 5 anos em Boituva. E quando eu voltei para cá, no primeiro dia, uma das minhas gatas, a Mia, me sumiu. Aí eu fiz a promessa, assisti aqui a uma missa aqui na igreja São Francisco, porque São Francisco de Assis é o protetor aí dos animais.
e assisti uma missa na igreja de São Roque, em Boituva, porque São Roque também é protetor dos animais. E foi uma bênção a gente poder entrar aqui, onde eu fui batizada. E a gatinha apareceu? Apareceu, graças a Deus. essa é a curiosidade de todo mundo. Apareceu. Um dia e meio depois ela já estava aí disponível aí lá em casa com cara feia. Muito bem, o rádio está sobrevivendo e achando uma sobrevida. Aí você vê, por exemplo, né? Quando eu comecei na Rádio Vanguarda, você tinha que fazer uma entrada ao vivo, ou você tinha que, por exemplo, estava dentro de uma loja, né? E você entrava pelo telefone fixo da loja. O telefone da loja. Da loja. Depois você tinha algumas viaturas, né? Como a gente chama aí, com rádio amador. Então você entrava com rádio amador. O celular já veio de uma forma para ajudar, porque você entrava já de qualquer lugar, né? Apesar da tarifa ser alta, isso, tal, no né? início, então. Então, né? A gente passou por isso na Rádio Fritura, a gente tinha que saber para quem ligar, como ligar, porque às vezes uma ligação era muito cara. E demorada, entrevista, exatamente. Né? Então, agora hoje em dia não, você tem uma condição mais confortável com o preço tanto de internet como de telefone. E a imagem daí veio para agregar mais ainda, porque a gente vê as TVs aqui de Sorocaba, elas também estão partindo para o celular para fazer entradas ao vivo. Então já está virando quase tudo uma coisa só. Né? Exatamente, e com a entrada do 5G, o 5G vai revolucionar mais ainda. Então o rádio tende a ser cada vez mais algo, em termos de notícia, rápida, mas em termos de não tá perdendo a questão da comunicação, né? Porque quem faz o rádio é o radialista. Isso a gente não pode esquecer jamais. Porque eu que gostava de ouvir, por exemplo, ouvi muito rádio AM, até porque não existia o rádio FM, eu era fã de grandes pessoas aí, algumas que estão ainda no mercado e outras que não estão mais entre nós. Na verdade, vai todo mundo sobrevivendo, né? Vai se de outras formas, né? Só tem uma transformação, né? Exatamente. Mesmo o jornal, que a gente chama impresso, está cada vez menos impresso, mas o que ele faz e fez está se transformando e continuando mais na internet, né? No meio digital. Então, eu só considero que antes, como você tinha o impresso, as notícias eram melhores apuradas. Hoje você ouve, acho que aconteceu tal coisa e já sai a notícia. Você não vê que ali, se aquela notícia foi apurada ou não, tanto que vira e mexe está lá. Depois damos mais notícias. Entra 3 linhas só para dizer que deu uma notícia e falar. Exatamente. Atualizações em instantes, né? Exatamente. Então eu considero que faz falta. Às vezes você vê uns sites aí como o UOL, né, principalmente, que cá entre nós é o meu predileto, reportagens mais longas, daí eles partem para os podcasts também, faz bate-papo via vídeo com colunistas, essa possibilidade da internet que não precisa estar todo mundo no mesmo lugar, você pode ter aí ferramentas como o Skype, que você faz as entrevistas ali, todo mundo junto. Então são ótimas ferramentas e nascendo novas profissões, né? Porque o cara que era o técnico, por exemplo, do rádio, hoje ele tem que ser um técnico não só da mesa de som, mas sim também da mesa de vídeo. Então as profissões se reinventam também. Na verdade, teve um começo da tua vida nessa coisa de descobrir o que é que ia fazer, que você foi fazer teatro. Não, eu acho que foi uma coisa, não tem, me uma ajudou, coisa levou a outra. Mas uma coisa levou a outra.
Desde 10 anos, Jota, eu queria ser jornalista. Meu pai comprou uma máquina de escrever, que eu tenho até hoje, uma Olivetti, e eu ficava assistindo o Jornal Nacional e ficava anotando o que falava, e depois eu ia na máquina de escrever e eu escrevia a notícia. E eu descobri que tinha um curso chamado Redator Auxiliar no Getúlio Vargas. E o Getúlio, na época, para você entrar, você tem que fazer vestibulinho. Eu fui, fiz o vestibulinho e comecei a fazer o curso, né? Nessa oportunidade, eu tinha aula com o professor Roberto Samuel. E ele tinha uma disciplina de teatro. Aí a gente começava lá a estudar e ele começou a dar Cora Coralina para a gente decorar as poesias para depois se apresentar. E o Getúlio tinha um festival de teatro, né, na época, os alunos. E eu fui fazer teatro ali, na época, com o Marcelo Marra e com a Elisete Martins. Aí a gente fez algumas peças, ganhamos um festival, uma peça chamada Moto Contínuo. Aí eu fui fazer história na FAF, né? FAF era Faculdade de Filosofia, né? Ciências e Letras. Embrião da Uniso. Embrião da Uniso junto com a FACAS, que era a Faculdade de... Agora não lembro se era contabilidade, alguma coisa. Contabilidade e administração, uma coisa assim, é isso, né? Era o nome. E só que daí o Festival do Getúlio abriu para ex-alunos. Aí eu fui fazer também, eu participei fazendo a Faculdade de História. Quando já tinha saído de lá. Quando já tinha saído do Getúlio. Posteriormente, a Edmeia Pereira, a Meia Pereira, minha amiga, me convidou para participar do Núcleo de Artes Cênicas do SESI, onde eu fiquei lá por vários anos. Fiz muitas peças, aprendi demais, fomos para os festivais, ganhamos prêmios. E isso, é claro, que ajudou na desenvoltura da fala, né? Porque, principalmente no rádio, a maioria das vezes, é ao vivo. Então, você tem que realmente trabalhar muito essa... Por exemplo, quando eu estava na Jovem Pan, em outra fase, eu fazia polícia, entrava ao vivo por telefone. E ali, você anotou ali, ó, a vítima é tal, o bandido é tal. Você só tem palavras para te lembrar, e a história você leu, né? Você só tem ali para você seguir um roteiro, né? Vamos dizer assim. E isso vai muito de cada um deles saber sacar e saber como tá colocando ali naquele momento a notícia. Para ir contando, né? Para você ter os personagens e aí a história que você relato. já leu e já... Exatamente, já memorizou. Você só vai guardar ali, o sandeiro era vermelho, né? Uhum. O nome da vítima é tal, o nome do bandido é tal, ocorreu no bairro tal. Então você só tem as palavras-chave que vão colocar você para dar aquela notícia, né? E às vezes acontece, a maioria das vezes são notícias ruins, né? Em termos policiais, mas também tem muita notícia que você dá risada. Que era engraçada, que é engraçada. Né? E eu entrava normalmente ali com o Ercolinho ou o Moreto, né? Tinha dia que eu já entrava dando risada, né? Porque não tinha jeito. Tem umas notícias assim que o âmbito da polícia, ele tem isso, né? E é uma área que você aprende demais, né? Você falou da delegacia. Mas o jornalismo tem uma situação que às vezes de você ser um colega de trabalho, quase que como colega de empresa mesmo, sem nunca ter trabalhado na mesma empresa dessa pessoa. Isso acontecia, por exemplo, na Câmara Municipal. Toda semana eu ia cobrir a Câmara, você e tal. E a gente se encontrava lá e às vezes eu convivia muito mais com os colegas de outros veículos de comunicação
que cobriam a câmara, que era o ambiente onde a gente estava, do que com as pessoas que trabalhavam comigo na redação, no mesmo jornal. Isso era muito legal, de você ter colegas de trabalho que nem são da mesma empresa que você. É muito legal isso. E engraçado, Jota, que isso permanece até hoje. Por exemplo, né, quem está lá normalmente todo dia, toda sessão, né? Eu, né, pela Jovem Pan, aí nós temos o Castor e o Fernando pelo Cianorte, nós temos o Macarrão, que ele tem blog, o Oliveira, que hoje também trabalha com questões online, aí temos a Vilma, que normalmente está lá, que trabalha no Jornal Cruzeiro do Sul, e o André Fazano, né, trabalha na Rádio Cruzeiro do Sul, né? Então a gente convive de uma maneira, acaba brincando muito, troca informação, e isso, aquele núcleo ali fica muito interessante. Esses dias, aí antes do aniversário de Sorocaba, o Macarrão foi, vamos tirar uma foto aqui, quem cobra a imprensa, né? Daí saiu eu, o Castor, o Fernando, o Oliveira e o Macarrão, né? Daí ele colocou na internet, daí a Fernanda, que trabalha na Câmara, nossa, turma de peso. Eu falei, turma de peso mesmo, tirando o Macarrão, né? Ela, ele é magrinho. Falei, ela, não, Cida, não é por isso. Eu tava falando. É claro que eu entendi, mas eu também não vou deixar de tirar uma casquinha, né, Jota? Cida, eu falei do futuro de Sorocaba, o que você espera do seu futuro, Cida? Para onde você quer ir jornalisticamente, ou você vai deixar a vida te levar? Eu vou deixar a vida me levar. Olha, Jota, vou dizer a verdade para você. Tô aguardando aí, acho que agora faltam 2 anos para aposentar. Não quero parar, pelo menos não nesse momento, né? Falei outro dia, eu gostaria de terminar a minha carreira na Jovem Pan Sorocaba, que eu gosto do que eu faço, mas também não quero ser a tonta não, que vai ficar trabalhando aí. Tem que curtir um pouquinho a vida, né? Eu já curto, mas eu não quero ficar presa aí. Eu tô com 55 anos, quem sabe mais 10 anos aí no máximo, não quero mais trabalhar não. Não quero ficar a minha vida inteira não, porque é cansativo. Eu entro às vezes 15 minutos no ar, mas o que acontece? Eu tô lendo desde o dia anterior, porque a gente precisa se informar principalmente, né? Então, e o se informar não é ler uma notícia em um site, por exemplo. É ler a mesma notícia em vários locais para você conseguir tentar entender a repercussão também em outros meios. E tentar formar a sua opinião, porque o que eu tento fazer é passar ali na frente, é passar a minha opinião para as pessoas. Muito bem, Cida, o seu café eu queria muito tomar, mas eu vou ter que vir outro dia, porque daqui 15 minutos eu tenho que pegar minha filha na escola. Olha, essa é a realidade, é a vida real do jornalismo. Obrigado, viu, Cida? Obrigada, meu amor. Saudade. Muito obrigado. Sucesso no SBT. Para você também. Aliás, eu quero agradecer, né? Porque, dá licença, vou terminar de fazer meu agradecimento. Porque, né? Esse aqui vai ser o Carona com o Jota. Na carona do Abreu. Na carona do Abreu. Aí, Abreu, toma cuidado com isso aí. O Abreu, sabe? É assim, na carona do Abreu. Se ninguém perguntar, pergunto eu. Tá bom assim? Tá bom. Tô copiando a sua ideia de slogan. Então, mas eu tô muito agradecida aí de ser a primeira entrevistada Na Carona do Abreu, com Cida Muniz, a mulher que sabe o que diz. Beijo, Jota. Obrigado, viu, Cida? Valeu, você que assistiu, curtiu, então dá o joinha, inscreve no canal, faz tudo aquilo que os youtubers mandam fazer. E até o próximo vídeo.